A partir da Constituição de 1988, o divórcio pode ser por qualquer motivo e por quantas vezes você quiser. Na Constituição de 1977, a lei aprovada do divórcio, a pessoa tinha a possibilidade de um novo casamento, porém uma única vez. Ela se divorciou, ela podia casar uma única vez. Ela não poderia cancelar mais esse casamento. Isso na Constituição de 1977. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. No passado não era. Primeiro você tinha que ter separação de corpos, depois você tinha que desquitar, ficar desquitado 1 ou 2 anos, provar para a justiça que vocês já estavam afastados há pelo menos 2 anos, aí depois você entrava com o divórcio. Por que a lei fazia isso? Dando tempo, talvez nesse período, o casal se reaproximasse outra vez antes de chegar no finalmente do divórcio. Claro que estamos falando quando o divórcio, né, ele é consensual. O divórcio consensual ele é muito fácil. Né? Em 30 dias o casal já resolve tudo na vida dele. Agora, se tem filhos menores, se tem bens, esse divórcio já fica um pouco mais difícil. E se ele vai ser litigioso, então, pior ainda, né? Quando o casal começa a brigar por herança, por partilha de bens e pela guarda dos filhos, então isso se arrasta por muito tempo na justiça secular. A igreja no passado, ela tinha uma influência incisiva e direta em matéria de casamento. Isso nós estamos falando em 1827. Era igreja e Estado. E a igreja que mandava, na verdade, no Estado. Mesmo com a instauração da monarquia, a igreja ainda, a palavra dela, era a última no assunto do casamento. E em 1889, houve a proclamação da República e a separação entre a igreja e o Estado. E a necessidade de regular os casamentos, que isso não ficasse na mão da igreja. Primeiro, aprovou a separação de corpos, pelos mesmos motivos descritos aqui na Bíblia, né? Imoralidade sexual. E a partir de 1893, começou a tentativa de introduzir o divórcio no Brasil. E não foi fácil para ser aprovado no Senado e na Câmara. Em várias constituições, o casamento era tido como indissolúvel. Em 1937, ele ainda era indissolúvel. Então, o divórcio, ele percorreu muitos caminhos até chegar no que nós conhecemos hoje, o divórcio direto. Você apresenta, o casal se apresenta com um advogado e pronto, querem se divorciar. E daí pouco tempo já sai a carta de divórcio. Mas somente naquele grande dia nós saberemos se Deus aprovou ou não esta lei com tantas facilidades e brechas para o pecado. No ponto 2, o divórcio no seu aspecto moral. Nós falamos aqui na lei, né, que a lei aprovou e está aprovado. Agora, o aspecto moral desse divórcio. Quando nós lemos em Deuteronômio, não havia pecado no recasamento, quando havia uma causa legal. Se houvesse o recasamento sem causas legais, era adultério. Sim, a pessoa tinha que provar na justiça, né, no tribunal, comparecer no tribunal para provar as causas que ele queria se separar da sua mulher. E elas tinham que se sustentar no tribunal. A mulher, ela não podia pedir divórcio, a não ser por causa justa, e mesmo assim ela deveria, né, recorrer à ajuda dos tribunais. Não era tão fácil para a mulher pedir um divórcio. O divórcio era de forma unilateral. O que quer dizer isso? Só o homem podia pedir o divórcio. E hoje nós encontramos a mesma coisa.
São poucas mulheres que têm a felicidade de pedir um divórcio e sair viva do seu casamento. Muito difícil, né? E geralmente as mulheres têm vergonha de pedir um divórcio. E geralmente as mulheres só pedem divórcio quando elas são maltratadas em casa, são desprezadas, né? São trocadas por outra. E então elas querem sair dessa situação vexatória. O cristão, ele não deve dizer, abre aspas, vou procurar meus direitos na lei. Mas ele deve perguntar se isso é moral, de acordo com a palavra de Deus. Você está querendo se divorciar da sua esposa, do seu esposo? A pergunta que nós devemos fazer, isso é moral diante da lei de Deus? A lei garante o aspecto legal. Contudo, as escrituras é que define o aspecto moral da nossa conduta. Estou querendo me separar porque eu quero trocar de esposa, quero uma mais jovem, ou quero um homem mais jovem, mais rico, mais bonito? Ou foi imoralidade sexual? Há um preço alto a ser pago por aqueles ou aquelas que trocam seus cônjuges por um mais jovem, mais rico, mais bonito, mais inteligente. A lei permite que se faça isso e nos dá apoio total. Mas e Deus? Deus permite? Deus está provando a nossa conduta? O que Deus pensa a respeito deste nosso comportamento? Quantos pastores têm feito isso? Trocado sua esposa, como os sacerdotes fizeram no passado, por uma mulher mais jovem, para que ele seja bem representado diante dos demais. Semelhantemente, políticos velhos que deixam em casa suas esposas mais velhas e levam prostitutas como damas de companhia para serem bem representados, né? Em grandes festas, em grandes encontros. Será que essas pessoas não olham no espelho e não enxergam que eles também estão velhos e feios e suas esposas os amam a si mesmo? Ou será que também, se elas pudessem, elas não fariam o mesmo? Trocariam por maridos mais jovens, mais ricos e mais bonitos? O conselho que nós temos é: não ousem desobedecer a Deus. O preço a ser pago é alto demais. Assistimos histórias tristes de pastores que ousaram a fazer isso e hoje estão mortos em seus pecados. Foram apagados do ministério pastoral e amargam o afastamento. Muitos traem suas esposas e, com medo de perder o pastorado, não confessam seus pecados, e igrejas locais têm sofrido muito por causa deste pecado.